Olá, queridos e queridas, vocês já me conhecem, eu sou a professora Estela Rocha e infelizmente hoje eu não estou aqui com o meu quarteto, isso, sou só eu aqui nessa bancada, mas gente, eu estou aqui representando a professora Núbia, o professor Miguel, a professora Elaine, exatamente. Imagina que tá todos eles aqui comigo, tá? Mas eu tô trazendo aqui para vocês hoje um assunto que é muito importante, é muito sensível quando a gente está falando dentro de uma instituição de ensino superior, que é a avaliação da nossa instituição. Pelos estudantes, pelo corpo docente, exatamente. E para isso eu trago para cá a professora Carolina Cosme para a minha bancada. Seja bem-vinda, professora Carolina. Vou te chamar você Oi, de Carol, porque é assim que eu te chamo sempre. fica à vontade. Olá, como é que está tudo por aí? Bom, Carol, a gente já fizemos algumas falas sobre a comissão própria de avaliação, a CPA. E aí, Carol, vou pedir para você falar brevemente, relembra para os nossos estudantes o que é CPA, qual é a importância dela. E eu sei que você já tem alguns dados levantados aí para poder mostrar para a gente. Então, vamos lá que a bancada é sua. Muito obrigada. É um prazer imenso estar aqui para conversar um pouquinho com você sobre a CPA, essa sigla que é tão querida e conhecida, né, da gente dentro das instituições, no meio acadêmico, e que é muito importante lembrar quem é que ela é, né, afinal de contas. A Comissão Própria de Avaliação, ela é um órgão determinado pelo MEC, tá, especificamente voltado à avaliação institucional, então ela olha para a avaliação da instituição, no nosso caso, para a faculdade, para os nossos cursos, e ela é preconizada por marcos regulatórios bem importantes do MEC, que esse ano, inclusive, acabaram de celebrar 20 anos. Então, a gente tem, assim, já uma trajetória grande, né? E a comissão própria de avaliação, ela é uma exigência para que a instituição olhe para si mesma e essa vai acompanhar, esse órgão acompanha os processos avaliativos externos, realizados pelo MEC, principalmente, e realiza os processos internos. Ela é composta sempre de representação de todos os segmentos que a gente chama, então nós temos docentes, nós temos grant né, nós temos colaboradores, que a gente chama de corpo técnico administrativo, e nós temos alunos também nessa representação, além de membros da sociedade civil, que são pessoas externas à instituição que nos ajudam a olhar para os nossos processos. De maneira geral, o que a CPA faz é realizar, dentro de um cronograma previsto dentro do seu próprio projeto de autoavaliação institucional, um processo de avaliação interna, em que tenta ouvir todos esses segmentos, então ouvir toda a comunidade, né, que está vinculada à instituição, e acompanhar os processos que são as visitas do MEC, para simplificar um pouco as coisas. A gente se envolve na autoavaliação institucional, e não exatamente na avaliação que os alunos realizam das disciplinas, tá? Então, às vezes é importante a gente só fazer esse contraponto, que o nosso processo é o processo de autoavaliação da instituição, a partir da perspectiva de todos os envolvidos. Uma coisa interessante, Carol, na sua fala, é que quando a gente fala da avaliação da instituição, você fala que tem um cronograma, né? Então, esse cronograma, ele prevê a aplicação de um questionário, correto? E aí, fala um pouquinho pra gente desse questionário, né? Ele fica aberto o ano todo, por exemplo? Ele tem um período? Depois que tem esse questionário, o que a gente faz com isso, né? São quantos dados, em média, que vocês precisam avaliar, né? As pessoas que compõem o núcleo em si. Perfeito. Bom, o nosso cronograma, ele basicamente prevê como o processo de avaliação vai acontecer ao longo do ciclo avaliativo que a gente chama. Então, para a comissão, esse ciclo ele não é nem só o semestre ou o período, nem o ano, né? A gente olha para ciclos de 3 anos, né? Que são os nossos ciclos avaliativos. Então, o que a gente faz é, dentro deste período de 3 anos, cruzar, aplicar vários instrumentos e cruzar os dados para poder fazer a avaliação da instituição. E como é que a gente faz isso, né? Que era o que tu estava me perguntando. A gente
primordialmente, uma das nossas estratégias mais importantes de escuta dos segmentos, né, é a aplicação de questionários. Então, o que a gente faz é, em períodos pré-determinados, que por enquanto a gente faz no presencial, né? Então, lá no Centro Universitário em Curitiba, a gente aplica semestralmente, vinculado ao semestre dos cursos, e dentro dos nossos cursos digitais, dos nossos cursos à distância, a gente tenta aplicar com um pouco mais de continuidade. Estamos evoluindo nesse processo, hoje em dia a gente está aplicando uma vez por semestre do ano, mas o aluno pode estar em qualquer período, para poder fazer um corte, análise desses dados. Então, a aplicação de questionário com os alunos vem acontecendo semestralmente dentro do ano e devemos ter uma evolução para ter um pouco mais de continuidade. Bom, essa escuta ela é feita principalmente pelos nossos questionários, né? Pelos nossos formulários que coletam e escutam essas informações a partir de todos os segmentos que a gente atende na instituição. Então, nós temos formulários específicos que questionam também, em termos de avaliação interna, os docentes e o corpo técnico administrativo, assim como a gente faz com os alunos, tá bem? O que acontece com esses dados? A gente coleta, analisa e faz uma devolutiva, tanto para a comunidade, né, principalmente pelo nosso relatório anual, que devolve todas as informações que nós tivemos de coleta, e também fazemos devolutivas para os gestores. E quando eu falo gestores, estamos pensando também nos coordenadores de curso, certo? Bom, essas coletas, elas são realizadas, analisadas e os dados são devolvidos. Além disso, dentro do GRAM, nós fazemos um processo de aproximação para poder beber de outras fontes, coletar informações que são de outras pesquisas que já são realizadas pela própria instituição, como, por exemplo, o Índice de Felicidade no Trabalho, que é feito, né, primordialmente, ele é puxado um processo pelo nosso setor, pela nossa área de pessoas e cultura, junto aos segmentos do corpo técnico administrativo e docentes. Então, a gente faz esse processo de circular e contatar outros setores para saber também o que está acontecendo. E é importante pontuar, Estela, agora, enquanto eu te respondia, me dei conta, que há uma coleta que é importante e que é contínua dentro dos cursos à distância, que é aquela dos cheques de aprendizagem. Os cheques de aprendizagem, eles são instrumentos avaliativos, eles têm uma intencionalidade que é pedagógica, certo? Dentro do nosso modelo pedagógico dos cursos de graduação. E o que a CPA vai fazer também é olhar para os dados dessas coletas que são contínuas e trazer também esses dados para a nossa piscina, né? O nosso banco de dados para poder fazer essa análise. Bom, Carol, para o nosso estudante lá, que possivelmente o estudante que já está aqui com a gente já deve ter preenchido um desses questionários, é o que a gente espera. Porque eu sei que a própria comissão, ela vem fazendo vários movimentos via os grupos de WhatsApp de comunidade, né, via o fórum, o e-mail, mandando essa pesquisa para que o aluno fale sobre alguns pontos. Então, aqui eu gostaria que você trouxesse 2 pontos. Um, o que tem nesse questionário, né? Quais são os caminhos que são tratados e como que esse estudante ele pode se envolver mais. Porque eu vejo que há um movimento da instituição convidando essa resposta. E você precisa de ter, qualquer pesquisa isso, a gente precisa ter um mínimo de pessoas respondentes, né? Para que a gente possa analisar os dados e dizer que aquele dado faz parte de um perfil daquele grupo, correto? Perfeito, perfeito. Então, respondendo primeiro, o que o nosso instrumento vai ter, né? Bom, antes de tudo, quem nos regula, a CPA, ela é um órgão que transita, né? Ela acompanha processos e ela transita entre o estratégico, pensando que a gente fomenta e coleta para que melhore a instituição, e essa é uma intencionalidade que existe dentro, né, da Grafaculdade, e a gente também atende requisitos que são lá dos marcos regulatórios do MEC. Para fazer
a conversa, né, entre esses dois aspectos, o nosso instrumento ele tem que minimamente dar conta do que o MEC vai chamar de eixos e dimensões de avaliação. Então, dentro dos instrumentos de legislação que dizem, né, que vão assim instruir as instituições para dizer, olha, precisa existir essa comissão, nós temos lá alguns aspectos que são avaliativos que precisam ser atendidos porque eles são pré-requisitos. E são aspectos que conversam com aquilo que nós desejamos ouvir como instituição. Então, por exemplo, a gente passa pelos materiais didáticos, a gente faz um processo de autoavaliação, seja dos alunos, dos funcionários, né, do corpo técnico, ou dos professores. A gente olha para todo o aspecto de infraestrutura, seja ela física ou tecnológica, e aspectos pedagógicos, didáticos e tudo mais. Então, a gente avalia muitas coisas para conseguir fazer essa reunião desses dados, tá? Então, acho que para te responder a primeira pergunta, a gente avalia aspectos que passam por tentam dar conta de fazer um panorama mesmo, uma visão de todos os detalhes dentro de um instrumento para atender às exigências que o MEC vai dizer. Por quê? Porque quando nós temos os processos avaliativos externos, ou seja, as visitas que nós temos para nos avaliar, os avaliadores que são do Ministério da Educação vão, por exemplo, olhar para os itens, né, que compõem a avaliação dentro dos instrumentos, pensando na CPA, e vão olhar para aqueles requisitos. Por exemplo, eles vão olhar como é que está sendo avaliado o docente na perspectiva dos alunos, tá? Uma outra coisa que é bem importante, e é por isso que a gente faz tanta campanha e puxa bastante os alunos, e conta muito com o apoio dos coordenadores e dos representantes de turma, que são figuras-chave dentro do nosso processo, a gente faz um movimento de convidar e sensibilizar a comunidade. Por quê? Porque quanto mais pessoas nós pudermos ouvir de um segmento, mais dados nós temos para levar para os processos de planejamento. Então, por isso que eu falo que a CPA ela vai transitar entre isso que é do regulatório e do que é exigência, digamos, né? Mas também no que é estratégico. Por quê? Porque aquelas informações que nós coletamos geram melhorias dentro da instituição. Então, é bem importante esse olhar. E quando a gente tenta também ouvir as pessoas, é porque nós temos também de apresentar nos nossos processos avaliativos externos como é que está sendo o movimento e a evolução das coletas, né? Então, do percentual de respondentes, especificamente. Então, há sempre uma intenção de ampliação para que nós possamos, primeiro, atender os requisitos avaliativos e, segundo, coletar muito mais informações e ganhar robustez nas nossas coletas para que nós possamos justificar e levar para gestores as opiniões, né, os dados coletados, para que possam ser implementadas melhorias dentro de todos os aspectos. Essas melhorias, elas passam por processos e fluxos de trabalho, benefícios para colaboradores, para docentes e para alunos, passam por questões de infraestrutura, desde coisas simples, assim, por exemplo, na nossa sede nós temos a cantina, há um item específico de avaliação do serviço, né, da cantina, para que nós possamos acompanhar e gerar melhoria quando necessário. Acho que eu respondi uma das perguntas. Faltou a segunda? Você até respondeu parte da segunda. E assim, Tá. a minha questão na segunda, acho que você pode trazer isso de forma numérica, o que seria um bom número de respondentes? E essa é uma pergunta excelente, que ótimo. O que acontece? A gente tem, não há uma exigência legal, vamos dizer assim, tem que um X pessoas responderem. Mas quanto mais consolidado é o processo de avaliação, maior é o percentual de respondentes, maior é a adesão dos segmentos no responder os nossos formulários, as nossas coletas. Então, esse dado é um dado que mostra a consistência do processo mesmo. E mais do que isso também, né? Se eu tenho, imaginem, se 10% dos alunos do digital, por exemplo, respondem à pesquisa, a gente trabalha com uma base de um recorte, né? A partir de um critério de
de período em que o aluno está cadastrado, a matrícula dele, pensando que ele tem que ter pelo menos 2 meses dentro da instituição para poder responder à pesquisa. Se a gente tomar um recorte, por exemplo, do ano de 2024, no primeiro semestre, nós tivemos uma base de recorte de alunos, que eram alvo da nossa pesquisa, de mais de 4 mil alunos. Perdão, de mais de 16 mil alunos. Então, a gente tem um número grande, certo? Se apenas 10%, vamos imaginar, apenas 10% dos alunos respondem, isso tem uma fragilidade nesse dado quando a gente olha para ele e pensa quais melhorias esses alunos desejam, porque é para isso que o instrumento também serve. Então, o percentual de respondentes, ele pode variar e não há uma exigência de qual é o mínimo. No GRAM, a gente quer sempre ouvir muito as pessoas, então a nossa intenção é que nós tenhamos o maior número possível. Se metade do público responde, já nos atende um pouco mais. Por quê? Porque as necessidades e dores, né, daquele segmento, vamos dizer assim, ganham visibilidade, ganham voz. Porque quando a gente entrega os resultados, eu consigo dizer e apresentar, eu enquanto CPA, né? Quando a gente faz a entrega, que é feita dentro de uma ferramenta de análise de dados, e a gente tem um dashboard dinâmico para os gestores poderem enxergar tudo que foi questionado, mapeado, a gente entrega e o primeiro item no topo dessa interface é justamente o percentual de respondentes. Por quê? Porque a gente está dizendo para todo mundo, olha, 50%, vamos imaginar, das pessoas responderam esse instrumento, ou seja, metade, né, dos alunos deseja alguma coisa. Então, isso ganha robustez. A gente trabalha com o mínimo, assim, de metade dos alunos responderem. Esse é o nosso ideal. Nem sempre a gente atinge. O nosso processo, ele está amadurecendo, não chegamos a atingir esse percentual agora, em 2024, né, neste ano de 2024, mas a nossa intenção é que possamos aumentar essa participação no próximo ano. Bom saber, né, em dados numéricos que a gente está crescendo, mas ainda precisamos mais dos nossos estudantes. E é por isso que você está aqui, Carol. E aí, assim, a gente está no final da nossa live, mas tem um ponto que eu ainda preciso tratar com você, que é dos dados que vocês do CPA já levantaram, né? Que pontos de melhoria foram apontados e o que já foi possível implementar? Então, eu acho que você já consegue mostrar para o nosso estudante o quanto é importante ele participar, porque a fala dele é ouvida, né? Não é só ouvida no sentido de ouvir, é ouvida de prática, né? Isso, de alguma forma, ganha a robustez de ser colocado em prática. E o que não foi colocado ainda, acredito que esteja sendo maturado para ser desenvolvido depois. Perfeito. Eu gosto sempre de dizer que essas percepções, elas são acolhidas, né? Porque é mais do que ouvi-las, é um processo de escuta ativa, que é bem importante, então é acolher essas respostas, esses dados todos. O que a gente faz, né? Para onde esses dados se movimentam? Quando a gente faz o processo de devolutiva, ele, como eu comentei rapidamente antes, a gente faz uma devolutiva numa interface que vai para gestores, né, para coordenadores de curso, para que a gente faça movimentos. Essa devolutiva, ela gera um produto que é um plano de ação. Então, para cada área, para cada curso, para cada item, a gente vai gerando planos de ação que são acompanhados pela comissão, para nós podermos olhar especificamente para cada informação, para cada instrumento e ler esses dados, mapeando quais são as modificações ou melhorias ou coisas boas que estão consistentes e que podem ser mantidas dentro de cada área, vamos dizer assim. E o que a gente faz é olhar para isso e gerar mudanças. Por exemplo, a gente teve já algumas implementações e complementações dentro do ambiente virtual de aprendizagem, de novas ferramentas, novas integrações, pensando, né, claro, no desenvolvimento constante e naquilo que a gente coleta dentro dos nossos instrumentos. Pensando na sede, né, física, que a gente também tem a presencialidade, atravessando sempre a nossa fala, nós tivemos reforma em elevadores,
nós tivemos ampliação de cardápio da cantina, que eu comentava antes, instalação de tomadas mais locais para os alunos poderem se acomodar para estudar, para fazer seus grupos de estudo e tudo mais. A gente teve ampliação de benefícios de colaboradores, a partir das coletas realizadas, porque aí aparece também quais são as angústias daquele público que é interno mesmo, né? De retaguarda, vamos dizer assim. E a gente tem um processo agora acontecendo, que é de ampliar, por exemplo, os contatos dos coordenadores com seus alunos, os grupos e comunidades no WhatsApp também advêm muito dessa escuta para que tenhamos mais canais de comunicação. A gente tem processo de treinamento e desenvolvimento interno para melhorar o atendimento ao aluno. Então, há algumas ações que acabam ficando, eu brinco sempre da porta para dentro, mas que melhoram o atendimento ao aluno, principalmente, né, e o seu desenvolvimento dentro da jornada na instituição, a partir das coletas que a gente faz. Nossa, Carol, eu acho que assim, para quem tinha alguma dúvida, você sanou várias aqui. Eu sei que a gente está aí no meio de processos ainda acontecendo e fica aqui o convite para você voltar uma outra vez e contar um pouquinho mais sobre essas demandas dos estudantes, né? E de que forma que a gente está acolhendo. De modo prático, assim, em relação ao que confere aqui ao setor da educação, e eu não estou falando de educação porque é a área que eu estou e você também é professora aqui, né, do NDE de educação e especificamente do curso de letras, a gente já, a partir de algumas coletas, a gente pensou em algumas atividades, né? Então, a gente veio com o Clube da Leitura, que foi aberto para todos os alunos do ensino digital. Teve uma outra demanda que veio para atender, por exemplo, o curso de psicopedagogia e de pedagogia, que foi a oficina EOCA, que a professora Rúbia está rodando com os estudantes, e aí também vão vir dados sobre isso depois. Então, ou seja, a gente está fomentando também outras coisas, mas que logo, logo você vai ter mais dados para poder falar, né, Carol? Com certeza, e vai ser um grande prazer poder dividir um pouquinho mais de números, na medida em que a gente consolida, pode trazer mais números e comparar um pouco mais como é que esse processo está acontecendo. Então, quero agradecer, Carol. Fica aqui meu convite para a próxima. E, pessoal, até a próxima live. Tchau, tchau.